e no vídeo, eu mostro, né, as respostas lá do R22. Mas a intenção de mostrar aquelas respostas era para você, por exemplo, tentar fazer o exercício e, caso ficar com dúvida, olhar lá. Não é só para meramente, né, claro, copiar, né? Porque senão não adianta nada. Aí eu queria ver com vocês aí se a gente continua fazendo isso. Vocês acham interessante. Toda vez que estiver na hora dos exercícios, eu vou, dou uma passada nas respostas, né, para mostrar as respostas, porque vocês devem estar fazendo exercício, vocês têm que, em caso de dúvida, como fica mais distante aí a videoaula, né, e o período até é mais curto um pouco, eu achei que era uma coisa que poderia ajudar vocês aí, quando tivessem dúvida, poder olhar, no caso, a resposta da questão. Vocês acham que continua ou não? Pode, posso não fazer isso, né, no caso. Achei maneiro, achei maneiro. Eu gostei desse formato. Por mim, continua. E, Pode ser, pra mim tá bom. Então. beleza, então. Eu vou espelhar aqui a aula, né? Tá conseguindo ver? Faz gravitação. Oi? Sim. Aham. Beleza. Meu som aqui do computador é baixo. Bom, então, vamos lá, né? Peraí, que eu não vi. Olha aqui, já aconteceu. Bom dia, Cris. Bom, então, começando aí a aula de hoje, essa parte de gravitação, qual é a importância de trabalhar esse conteúdo, né, no ensino médio? Primeiro, ele junto com as leis de Kepler, é a parte que a gente tem que estudar sobre o universo, né? Sobre o movimento dos planetas, sobre como que funcionam os satélites. Então, assim, a gravitação ela vem a gravitação ela vem para explicar aí os movimentos dos planetas. Então, deixa eu coloquei um botão aqui para o meu braço. Então aí você vê aqui, ó, que ele é das aplicações da lei de Newton, né? Ele está junto aí. A primeira coisa que ele mostra é essa interação aí entre corpos com massa, tá? Mas isso não significa que o corpo com uma massa como a nossa não interaja com outros corpos. Porque claro que corpos com massas maiores, por exemplo, o Sol, a Terra, a Lua, eles realmente exercem uma força significativa em outros corpos. Por isso que você tem satélites orbitando a Terra, planetas orbitando o Sol, por causa que aí essa força começa a existir com um valor que dê para a gente considerar, né? E quando eles fizeram o cálculo dessa força, eles obtiveram essa constante aí. Vocês conseguem ver esse G? G igual a 6,67 vezes 10 a menos 11. Então você repara que um corpo, para ele exercer força no outro,
para ser considerável, né, você tem que ter pelo menos uma multiplicação aí das duas massas por um valor acima de 10 a 11 quilos, né? Que é algo que a gente não tem aí tanta facilidade. E ainda tem outra coisa, tem esse raio ao quadrado embaixo dividindo, ou seja, que faz com que diminua ainda mais, né, o valor dessa força. Então, você tem que lembrar que o quê? Que a força gravitacional ela está relacionada com a massa dos dois corpos e com a distância entre eles. E no caso aí, o raio, você pode considerar esse raio sendo de um centro de um corpo celeste ao centro do outro, ou você pode calcular esse raio também sendo o raio, né, da Terra, quando você estiver na superfície terrestre. Então, depende da forma aí que você vai calcular. Aí ele vai mostrar para a gente aqui uma coisa muito importante, que é essa constante aqui, ó, essa constante K. A gente tem a constante G da força gravitacional e tem a constante K, que era da lei de Kepler, da aula passada. Qual a importância disso? É você poder relacionar as leis de Kepler com a força gravitacional, com a gravitação universal. Relacionar tudo. Então aí você tem aquela, vou subir aqui para mostrar, ó. Então você tem essa fórmula aqui, ó, da lei de Kepler, a terceira lei, e você tem o K, que antes era somente uma constante normal, você tem ela igual Ai, eu encostei no negócio aqui, o negócio que está lá na página 57. Bom, aí você tem o K igual o quê? Igual esse produto aqui, que é 4π ao quadrado sobre G vezes a massa do Sol. Então, repara que é uma constante bem pequena, né? E qual é a importância desse M, seu M solar, né? Seu M do Sol? Significa que todos os planetas, então, eles atendem a essa constante por causa do Sol, do M do Sol. Se fosse uma outra galáxia, né, com outro Sol, seria uma outra constante. Deu para entender isso? Uhum. Uhum. Essa constante aí, ela vem de cada galáxia, né? Bom, aí a gente tem o campo gravitacional. O campo gravitacional ele tinha que existir mesmo porque a força-peso, né, que é M vezes G, ela é uma força de campo. Ela não é uma força de contato. O centro da Terra não te puxa para baixo te encostando. Ele puxa para você para baixo porque existe um campo gravitacional aonde que quando você entra nesse campo, você já sente a força. E ela é proporcional ao raio. Aí você repara que tem uma coisa que geralmente acontece nas questões aí do Enem, as questões do vestibular, é você poder igualar a força gravitacional, que é essa G vezes M grande, Mzinho sobre R ao quadrado, com a força-peso. Dizer que a força-peso ela é igual a essa força.
porque esse P igual a F aí, que está mostrando. Aí ele já mostra a relação que a massa vezes a gravidadezinha que a gente tem na Terra é igual à força gravitacional toda que ele coloca. Então, ele faz isso para quê? Para você achar a gravidade do planeta, do satélite, de acordo com o que você, no caso, você tem aí, né? Então, ele diz assim, que a gravidade do planeta, ela é o produto entre o G gravitacional, né? O G ali é a constante, vezes a massa do planeta, sobre R ao quadrado, que é o raio aí do planeta, no caso. Então, você repara que quando você vai calcular a gravidade, não importa a sua massa, nem se você é um carro, se você é um ônibus, se você é um prédio, se você é um objeto pequeno ou grande, porque a gravidade do planeta está relacionada somente com a massa do planeta e o raio dele. E aí, claro, a constante. Tá? E aí você tem a continuação, que é quando você sai um pouco da superfície do planeta, né? Quando você aumenta uma altura aí a mais, aí você vê que ele bota R mais H, que é mais a altura que aumentou, tipo, é o raio terrestre mais uma altura. Você pode pesquisar aí se quiser, né, para ver que tem pontos mais altos da Terra que fazem a gravidade variar. Por exemplo, a gravidade na altura do mar é diferente de uma gravidade no Monte Everest, né? Na altura lá de 8 quilômetros. Então tem essa diferença. Aí você tem parte do corpo em órbita. Aí ele diz que a importância do corpo, né, ficar em órbita, qual velocidade que você precisaria para o corpo orbitar a Terra. Aí o que ele faz? Como para um corpo orbitar a Terra, é um movimento circular, certo? E é um movimento circular onde a força, no nosso caso aí, força gravitacional, ela puxa para o centro da Terra. Então você pode equiparar ela aí, né, botar ela equivalente à resultante centrípeta. Aí você repara que ele bota um sinal de igual. A força resultante centrípeta, que é m vezes v ao quadrado sobre r, ele bota igual à força gravitacional, que vai ser g vezes m vezes mzinho sobre r. Aí ele vai te dar um outro valor. Ele vai dizer para você, quando você botar o v em evidência, que a velocidade com o satélite tem que estar em relação à Terra, né, no caso de rotação na Terra ou no planeta que tiver, é igual a raiz, né, porque tinha um quadrado no V, a raiz quadrada, a raiz quadrada, a raiz quadrada da constante vezes a massa do planeta sobre o raio. Então, de novo, você repara que não importa a massa que seja o satélite, não importa o tamanho dele, o que importa é a velocidade que ele atinge. Aí a velocidade que ele atinge que faz com que ele rotacione. Aí tem uma coisa mais interessante que não está aqui no R22, mas que é a velocidade de escape. É a velocidade que você tem que ter para escapar da órbita do planeta. Aí essa velocidade de escape, ela é 2 vezes esse valor aqui, esse g vezes m sobre R2. Tá? E se você atingir 2 vezes essa velocidade, ou seja, o dobro, né? Você consegue escapar aí da órbita do planeta. Que é o que geralmente
quando você quer voar, né, para outro satélite, você tem que atingir para conseguir sair aí da órbita do planeta. Bom, aí você tem o período, que é importante também, porque você tem a velocidade podendo ser calculada como 2πr sobre t. Esse 2πr sobre t, se você conseguir lembrar, né, esse V que ele está mostrando aqui, sendo 2πr sobre t, ele quer dizer que esse 2πr era aquela força angular. No movimento circular tem uma força, não, desculpa, uma velocidade angular que é dada pelo 2πr, que é quando você dá uma volta e está relacionado ao raio. Então, ele coloca aqui 2πrt para a gente, para você poder achar o período orbital, ou seja, quanto tempo demora para um satélite dar a volta na Terra aí, ou no planeta que ele estiver dando a volta. Aí ele mostra para a gente, dá um exemplo da Lua, né? Ele mostra, por exemplo, a Lua tem aqui um raio lá, que você pode procurar na internet, vai ter o raio, vai ter 4 vezes 4πr ao quadrado, dividido por esse razão. Aí você vai atingir aí, né, aproximadamente 24 horas, se for fazer esse cálculo para a Lua. Ele mostra satélites tem satélites que o período orbital é de 24 horas. Bom, aí ele já está falando, repetindo o que a gente falou da força centrípeta. Aí tem as questões, né, que elas estão relacionadas a esse bloco aí, que são as leis de Newton e as aplicações da lei de Newton. Aí era interessante vocês tentarem fazer em casa, né? Vocês chegaram a tentar fazer alguma? Sim. Não. Foi? Sim, Sérgio. Eu resolvi a maioria da prova. Mas teve dificuldade em alguma? Cara, teve uma, eu acho. Peraí, deixa eu achar aqui. Porque aí, de repente, tipo assim, que a resposta até está aqui, né? Mas às vezes a compreensão que... Teve uma que eu tive mais dificuldade, foi... Tem que ser de acordo com a... Eu achei uma de plano inclinado. Qual? Qual o número? É a 14. Você vai falar de centrífuga também. Ah, sim. Do ciclista. E ele tem o ciclista... o ciclista está fazendo a curva, né? Com 100 metros, aí depois ele inclina. Entendi. Aí ele fala do atrito, então o atrito não vai mudar. Aqui. A figura abaixo mostra o ciclista ficando uma curva de raiz simples. São mostrados dois casos diferentes. No caso, o ciclista faz a curva com velocidade v, uma superfície horizontal. Com um coeficiente de atrito igual entre o pneu e a bicicleta. No caso 2, faz uma curva. Supondo que a força na outra é nula. Entendi. Aí embaixo ele pede um negócio que ele quer. Aí embaixo ele fala para fazer o diagrama. O diagrama da força, né? Do ciclista, No caso, identificando cada uma delas para ambos.
Bom, a primeira ele no plano, então aí ele mostra aqui no A, né? Ele mostra a força normal para cima, a normal para cima, que é a força de reação do solo, a força P para baixo, que é a força peso. E aí o que acontece? A única força que está atuando lateralmente para puxar ele para dentro da curva É é a a própria força, resultante. é a força resultante, exato, mas ela é a força resultante centrípeta. Só que para você ter uma força resultante centrípeta, você tem que ter, desculpa, você tem que ter uma outra força aí que para ser ela, que no caso nosso é a força de atrito, que a força resultante centrípeta ela é tipo um apelido, né? Ela já é uma força, ela só é para você calcular mais facilmente. Então, por exemplo, você vê que a força de atrito não é quem está jogando para dentro. Uhum. Então, a força de atrito é a força de resultante centrípeta. Por isso que ele teve que dizer que no primeiro caso tinha atrito, para poder botar em equivalente aí a força de atrito com a resultante centrípeta, para ele poder calcular. Aí no caso 2, ele já não precisava, porque o que ele fez? Ele colocou aqui, ó, a força normal, quando você decompor ela, você vai ter uma forçazinha. Você consegue ver a seta? Não, né? Consegue? Uhum. Quando você decompor a força N, você vai ter N para cima, que vai ser composta aí com P, né? No nosso caso aí vai ser esse P. X aí. Uhum. E o PX, que é no eixo X aí, que vai ser a nossa força centrípeta, que é a que aponta para o centro. Então aí ele coloca NX igual a força centrípeta, sendo NX o N seno, porque ela está relacionada ao cateto oposto, que é igual. Aí ele vai fazer aqui a V ao quadrado sobre RG, né? Que é igual a 0,1. Aí ele acha o valor. Ah, desculpa. Aqui, ó. Ele acha no C o valor da velocidade. Essa questão não é uma questão fácil, não. É uma questão difícil. Sim, eu demorei assim para ter um raciocínio. Bastante até. Eu tentei várias vezes. Até que a letra B eu fui. Agora você fazendo a letra C aí, eu nem tinha feito a letra C. Uhum. Aí eu raciocinei. É porque, é porque assim, você. Primeiro, a primeira coisa que é importante é você fazer sempre o desenho. Fazer sempre o desenho que você imagina que está acontecendo. Aí, do desenho, você vai decompor as forças. Depois que decompôs as forças, aí é importante você ir igualando, né, os casos. Por exemplo, aqui no caso A, o N é igual ao P, porque ele não está subindo nem descendo. Então você já sabe que N é igual ao P. Aí no eixo X, você sabe que tem uma força que puxa para dentro, que é a força centrípeta, por isso que ele faz a curva. Aí você tem, só que aí você quando for ver o que está acontecendo, você tem que ver que o atrito é a força centrípeta. Então, essas relações da lei de Newton, né, das aplicações de lei de Newton, é muito para isso, para você igualar os valores, os sistemas, né? Uhum. Bom, então a ideia da aula era essa mesmo. Eu já coloquei desculpa, eu já coloquei a aula da semana que vem disponível para vocês assistirem, tá? E aí a gente continua. A aula que vem a gente tem de novo a videoaula. Valeu, pessoal. Legal. Tchau. Eu gostei bastante. Eu resolvi a maioria dos exercícios desse capítulo. Boa. Só. Eu peguei até um exercício da internet que eu não consegui fazer, mas depois eu faço. Tem uns exercícios que são bem difíceis, né? Bem cabuloso, assim. Bem